Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. A temática do Terceiro Milênio é sobre o bem e o mal, como a doutrina espírita conceitua o bem e o que seria o mal na visão espírita. E para esta temática, hoje aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga Vera Costa. Vera, que alegria, satisfação de recebermos aqui no Terceiro Milênio. Obrigada. Seja bem-vinda. Satisfação é minha. Que bom, vamos falar então sobre o bem e o mal. O bem e o mal. Então, Vera, como a doutrina espírita conceitua o bem e o que seria o mal na visão espírita? Os espíritos superiores respondem a Kardec essa pergunta no Livro dos Espíritos. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal seria tudo que nos afasta desta lei. Quando nós somos criados, quando nós saímos da condição do princípio espiritual e somos dotados de inteligência, de livre-arbítrio. Numa simbologia, é como se tivéssemos recebido das mãos do Criador um livro com todas as folhas em branco. Todas as folhinhas em branco. E ali nós começamos a escrever a nossa história, desde lá do início. Vamos escrevendo, e a certa altura nós vamos dar uma relida. E a gente vê que tem momentos que nós tivemos alguns atos não tão bons. Tem aqueles melhorzinhos que nós já conseguimos. E o que ocorre? Nós vamos, em determinada existência, às vezes na mesma existência, criamos consciência, começamos a ter conhecimento das leis divinas e criamos consciência e colocamos a mão na cabeça, mas o que eu já fiz? O que eu fiz nessa existência mesmo? O que eu prejudiquei os outros e o que eu me prejudiquei? E aí começa a reescrita. Aí começamos a reescrever. O que está escrito ficou lá, mas são as novas páginas que vamos reescrever. Às vezes, nem sempre nós conseguimos na existência, mas quando estamos na espiritualidade, ao desencarnarmos, a nossa consciência se amplia, temos um outro olhar sobre a existência física e também nos damos conta. E aí nos comprometemos de nos melhorarmos, de nós cometermos mais atos bons, seguirmos aquele caminho mais indicado por Deus e deixando os equívocos, tendo muito cuidado para não nos equivocarmos tanto, né? Ocorre então o arrependimento. E essa parte está lá no Céu e Inferno, é uma obra da codificação. Tem uma parte muito interessante no Céu e Inferno que sempre devemos ler e analisar e meditar. É o capítulo 7 e tem o Código Penal da Vida Futura. Então ali ele diz assim, que para nós apagarmos, passarmos uma borracha em cima dos nossos equívocos, das pessoas que a gente fez sofrer, precisamos primeiro do arrependimento sincero, aquele arrependimento que vem do nosso interior. Depois precisamos expiar. Então nós vamos passar por aquela situação. Certo. Aquela situação que nós fizemos a outra pessoa passar, seja uma maledicência que prejudicou uma pessoa ou várias, seja um bem que eu usurpei e que não era meu, e depois ainda tem a reparação. Eu tenho que reparar, porque o que eu vou fazer? Se eu usurpei um bem, no futuro, em alguma existência, esse bem será devolvido. De alguma forma eu vou devolver. E eu me proponho a isso. Na espiritualidade, eu me proponho. E aí a gente vê então a misericórdia divina.
infinita, que sempre nos dá as oportunidades. Não tem aquilo de fazer o mal. Tem pessoas que nós convivemos, não conhecemos junto a nós, mas convivemos, a gente vê pela mídia pessoas maldosas. Então essas pessoas desencarnam. E aí? Vão penar o resto da vida? Não. Se Deus é amor, como é que Ele vai deixar um filho seu sofrer? Vem as oportunidades, tantas quantas forem necessárias. Certo. Então, aquilo que nós temos lido nos livros espíritas, né? O pecador de hoje será o santo de amanhã. De amanhã. Esses que nós hoje chamamos santos, que a igreja mesmo chama santo, que a doutrina diz que são espíritos superiores, passaram pelo que nós passamos e muito mais, sofreram muito, se equivocaram muito. Passaram, um dos grandes exemplos foi o Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, que chamamos apóstolo Paulo, né? Apóstolo. E é interessante que esse é um exemplo da mesma existência. Da mesma existência. Ele perseguia os cristãos, ele era um homem muito letrado, mas perseguia, matava, odiava Jesus e todos os cristãos e a doutrina que ele trouxe. Tanto é que em um momento, naquela existência mesmo, ele foi parado, né, na estrada de Damasco. E Jesus pergunta: por que me persegues? Ora, e é interessante que ele não diz, mas o que eu fiz? Não, ele diz, ele se dá conta e prontamente ele diz assim: o que queres de mim, Senhor? Naquele momento, aí vem a cegueira física, né? Ele é curado e aí a trajetória dele muito sofrida. Muito sofrida. Ele passa pelo arrependimento, pela expiação e depois pela reparação. Pela reparação na mesma existência. Na mesma existência. E tem outro, esse é o exemplo maior que nós falamos, mas tem outros exemplos. A Maria de Magdala, a mulher equivocada, né? Então, e aí... mesma existência, ela viu que aquilo ali não estava correto, não era de acordo, e talvez ela nem quisesse mesmo aquilo ali, mas precisava alguém que despertasse. Veio despertar e ela seguiu no caminho do bem. Vera, e como se explica o desejo que às vezes temos de fazer o mal? Nós podemos evitar isso? Como é que se explica às vezes? Às vezes a gente não quer fazer, mas parece dar aquele desejo de fazer o mal. Tem alguma coisinha que nos impulsiona, né? Tem como a gente evitar? Tem como evitar. É assim, nós somos espíritos perfectíveis. Fomos criados para a perfeição. Mas ainda nós temos muitas imperfeições. Tanto é que nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Essas imperfeições têm que ainda serem trabalhadas. Esse desejo de fazer o mal vem da nossa ignorância das leis divinas. Não conhecemos, ou se conhecemos, achamos que é algo que não tem muita importância, mas será que se eu fizer isso? Não, mas não vai acontecer nada comigo. Então parece que nós ficamos provocando aquilo ali, nós ficamos indo de encontro, né? Ao invés de irmos ao encontro das leis divinas, nós vamos de encontro, nós batemos nela e nos equivocamos. E também tem os nossos malpendores. Nós temos ainda dentro de nós muitas coisas a serem organizadas. Uma delas é a vingança. Se alguém me prejudica de alguma forma, às vezes são pequenas coisas e que nós, pelo orgulho, nós nos tocamos, né? O que ocorre? A primeira coisa, mas tomara que isso aconteça com essa pessoa, que aconteça isso, que ficamos vibrando ali. Outra coisa é a inveja que nós temos do outro, né? Muitas vezes não é uma inveja pelo que o outro tem, né? É pelo que o outro é nele mesmo. O ciúme é outra imperfeição séria e que quantos transtornos trazem. Se nós formos trazer o ciúme para dentro do nosso lar, para dentro do nosso lar, entre um casal, entre um homem e uma mulher, quantas desgraças, se não fosse o ciúme, seriam evitadas. A mulher ou o homem ficam cercados, eles se sentem pressionados, muitas vezes aquele ciúme é infundado. O
que ocorre? Ele se sente tão pressionado que ele se anula dentro da sua personalidade, dentro do seu jeito de ser, vai se anulando, e as outras pessoas percebem isso, ou simplesmente ele se afasta. Aí ocorre a separação, né? E o que acontece quando esse mal vem? Às vezes nós estamos bem, até fazendo algo de bom, de saudável, e vem aquele pensamento. Ora, como nós temos essas imperfeições, nós automaticamente nos ligamos com espíritos que estão na erraticidade, que estão na espiritualidade. Já desencarnaram, estão lá. Muitos são os afetos nossos. Certo. Muitos são aqueles que não gostam de nós e querem se vingar. Em nós, com aquelas imperfeições que eles conhecem muito bem, eles encontram um campo fértil. Ele disse, mas ele ou ela está fazendo isso aí de bom? Para aí que eu conheço bem o calcanhar de Aquiles dele, bem o jeitinho, e vou tocar lá. Podemos evitar tudo isso? Podemos evitar, sim. Nosso reto proceder. O nosso proceder o mais correto. E já inicia o nosso proceder não naquilo que as pessoas estão vendo. Não, eu não vou fazer isso porque tem o vizinho olhando, tem a vizinha olhando, tem o meu colega de trabalho olhando. Não, eu vou iniciar o meu reto proceder quando ninguém está vendo e eu tenho oportunidade de fazer algo mal. Quer dizer, vai se tornando um hábito aquilo para mim, vai se tornando normal o reto proceder. Outra coisa, cultivar bons pensamentos. Pensamentos negativos, pensamentos de vingança, de ciúme, de inveja, tantos outros nos vêm. No momento nós vamos anular. Vamos fazer uma prece, vamos rogar a espiritualidade, e não precisa ser muitas palavras, poucas palavras, pedir socorro, que eles virão a nossa ajuda. Bons sentimentos, cultivar bons sentimentos, o hábito da prece. O hábito da prece é algo que é o nosso socorro, é o nosso pronto-socorro em qualquer momento que nós estivermos. E ao orar e vigiar de Jesus, né? Olha, Jesus disse, orai e vigiai. Vigiai muito mais, né, do que orai. E não é vigiar os vizinhos. Não, é vigiar o nosso procedimento. Não vai estar mal acompanhado nenhuma pessoa, aquela que praticar o bem. Sempre procurar fazer o bem, por menor, o mínimo que seja, porque nós vamos atrair a simpatia dos bons espíritos, e nesses momentos de dificuldade eles vão estar lá, nos auxiliando. Pela nossa predisposição em fazer bom, eles estão nos observando, eles sempre estão ali, nós não estamos desamparados. E é o trabalho deles, da espiritualidade, a nos ajudar. Isso, sempre nos auxiliar. Depende muito de nós, né? De fazer essas coisas, que é de melhor. Que é de melhor. Desde pequeninas coisas, um faz favor, um muito obrigado, um com licença. Isso. São normas de boa educação, são. Mas no momento que tu empurra uma pessoa, ela já fica te olhando, já te emite aquela vibraçãozinha, mas tu pede com licença, já é diferente. Então são pequeninas coisas que nós vamos treinando. São pequenas ações positivas. Vera, aquele que não faz o mal, mas que se aproveita do mal feito para o outrem, ela é culpado no mesmo grau? Eu digo, Vera, aquela pessoa que não fez o mal, mas aquela pessoa que não roubou, mas se aproveitou do roubo. Ela não subornou, mas se aproveitou do suborno. Ela não corrompeu, mas se aproveitou da corrupção, né? Para tirar uma fatiazinha. Uma fatiazinha, isso. Eu não fiz, mas eu me aproveitei, né? Ela é culpada no mesmo grau? Ela é tão culpada quanto o que cometeu o mal. Ela é tão culpada perante a justiça divina, porque ela não é a mentora do ato, não idealizou, mas tirou partido. E ainda, além de tirar partido, ela considerou válido aquela situação ali. E o teria praticado, e está lá no Livro dos Espíritos, e o teria praticado se fosse ousado o suficiente. Ele não fez o ato porque ele não era ousado, senão ele faria. E provavelmente outros se aproveitariam. Com certeza ele é culpado, sim. Perfeito. Tanto quanto.
Perfeito. E te pergunto mais, e o que pensar daquelas pessoas que se felicitam, se alegram com o mal sofrido pelos outros? Há pessoas, Vera, e a gente não estamos aqui a generalizar, mas que existe, sabe, que existe pessoas que se felicitam, se alegram, se rejubilam porque o outro, né, se deu mal na vida, né, tá infeliz e diz, foi merecido, Deus nunca falha, não dorme, isso. O que pensar dessas pessoas que se felicitam, se alegram, se regozijam, conforme tu nos relatou, pelo mal sofrido pelo outro? Olha, Madeira, a primeira coisa que me vem em mente quando é falado uma coisa assim, são dignos de compaixão. São pessoas dignas de compaixão, porque nem elas mesmas sabem o que é ter compaixão pelo outro. Nem elas sabem o que é isso, né? E quando nós não gostamos de alguém, ou a pessoa fez algum mal para nós não simpatizamos de alguma forma, é vingança. Isso é vingança, né? E o que é? Ela fez algo para nós não perdoamos, aí já entra o perdão, né? E ela ficou cristalizada no fato já acontecido. Às vezes é algo que aconteceu há 20, 30, 40 anos, como nós escutamos relatos de pessoas, às vezes até de familiares, né? Não, mas não adianta, porque eu não vou perdoar, não tem jeito, fez isso, mas já passou tanto tempo, tu já mudou, a pessoa já mudou e tu vai levar. E o pior é que nós levamos, né? Olha o que disse Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiveres a caminho com ele. O amor nos une, o ódio também. É verdade. O ódio também nos une. Sim. O que acontece? Um vai desencarnar, o outro vai ficar aqui, dificilmente desencarnam junto, tá. O que ocorre? Continua aquele sentimento de ódio e ficam ligados. A outra pessoa não consegue evoluir. Claro. Se ela perdoou esta que tem ódio dela, certo, com certeza ela vai seguir a caminhada. Mas esta vai ter ainda muito que trabalhar. Porque ela aquilo tá ali vai, exatamente. E vai sofrer, né? Vai atrair outros espíritos, outras sintonias, tanto encarnados como desencarnados, na mesma faixa, e sempre vai viver com isso dentro dela. Esse ódio, essa raiva, essa revolta. E muitas vezes o perdão, ele é um processo, não é algo. Acredito mesmo que tenha coisas que é difícil as pessoas digerirem, vamos dizer, perdoar realmente, mas ele é um processo. Pode durar uma existência, pode, naquela mesma existência, a pessoa chegar em determinada altura da vida, depois de passar por muitas experiências, não, eu realmente perdoei, não desejo mais mal, eu até compreendo, mas pode durar 1000 anos. Pode. Várias existências. E a pessoa fica pegada àquilo ali. Nem ela evolui, muitas vezes o outro também, que é desafeto, também não, e os dois ficam ali, atados. Presos, podendo terem existências mais felizes. E presos àquilo ali. É por isso que ainda há essa importância desse exercício do perdão. Vera, e por que em certos casos, né, o mal alcança as pessoas boas e pessoas que são más, aparentemente, parece que se dão bem? As pessoas às vezes falam isso: a gente trabalha do bem, age do bem, está sempre fazendo bem. Parece que a gente está sempre vivenciando provações, o mal parece que está sempre nos rodeando. Aquelas pessoas que aparentemente, né, que são más, parece que sempre se dão bem. Bom, disseste uma coisa já, realidade, aparentemente. Aí nós temos a justiça da reencarnação. Só ela nos explica esses casos. Porque, vamos lá, uma criança, né? Uma criança que nasce com uma síndrome, que nasce com um problema genético, algo bem grave. Mas aquela criança não cometeu nada. Isso. Ela não teve oportunidade, ela não teve tempo de fazer o bem ou o mal. Por que ela já nasce assim? Isso. E aí como se explica? Só a reencarnação. Ela deve estar espiando algo, e também é para os pais, né, nesse caso. Todas as crenças religiosas, elas admitem, aquelas que admitem um Deus único,
que elas dizem? Que Deus é infinitamente bom e justo. E onde há justiça, onde uma pessoa em sua existência terrena faz durante toda uma existência o bem e sempre está envolvida com situações desagradáveis. São expiações, pode ser provas também, pode ser testes para ela, pois estamos no mundo de provas e expiações, né? Pode ser testes para ela, para ver se ela consegue galgar mais um degrau. Outros se enganam, outros, aqueles que se corrompem, que traem, que parece que tudo sorri para ele. O que vai ocorrer? Se ele é malvado, nessa existência, outra vez entra a misericórdia de Deus. Está dando oportunidades para ele. Ele fez alguma coisa, provavelmente em outras existências, que ele tenha hoje muitas coisas boas. Só que o que ele está fazendo? Ele está malversando. Certo. Se é riqueza, se é uma saúde invejável, se é uma beleza invejável, enfim, o que ele tenha, outras existências, ele vai vir com falta disso aí. Sim. E ele mesmo vai pedir. Ele mesmo vai chegar na espiritualidade e vai ver, mas eu recebi tanta coisa boa e olha para que eu usei? Eu não usei para o bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 3, a espiritualidade diz assim, ó: logo as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois, como Deus é justo, essa causa justa há de ser. Certo. Então, se Deus é infinitamente bom e justo, há justiça sempre em tudo. Perfeito. E Vera, há pessoas que nascem e vivem em um meio assim cercado de vícios e maus exemplos. Se sucumbe, esta pessoa ela é culpada mesmo assim? Há pessoas que vivem assim no meio assim, onde tem muito vício, pessoas de maus exemplos. Se essa pessoa que vive nesse meio ela sucumbir, no caso, ela é culpada mesmo assim? Olha, alguns espíritos eles pedem como prova para virem nesse meio. Porque nós, antes de reencarnarmos, nós temos toda uma programação. Muitos de nós, já no patamar evolutivo que nós estamos, nós programamos junto com a espiritualidade, com os espíritos que fazem toda aquela programação. Outros não, quando são as compulsórias, né, que não é esse caso, aqueles que são obrigados. Certo. Eles não têm condições, estão alienados, aí é feita a programação só pelos espíritos. Nascer no meio promíscuo, eles vêm para terem a oportunidade de progredir, de se melhorar. O que ocorreu? São almas reincidentes. Eles vieram nesse meio, uma encarnação, outra e outra e outra, viveram ali e o que aconteceu? Não resistiram às paixões, os vícios, e aí sucumbiram, uma após outra. Bom, indeterminada, voltaram à espiritualidade, ficaram aquele tempo lá na erraticidade, foi conversado com um grupo de espíritos que organiza as programações, e ele disse, não, agora eu acredito estar preparado. Claro que a espiritualidade auxilia muito, né? Esses espíritos, como nós todos. E eles vêm naquele meio para resistir. Eles pedem, eu quero como prova resistir para ver se realmente eu estou preparado. E eles vêm ali também auxiliar aqueles que ali estão. Certo. Eles vêm resistir, passar pela aprovação para conseguirem progredir e ainda ajudar aqueles que ali estão, para poderem se quitar com as leis divinas. Ou seja, então nós estamos no país certo, no estado certo, na cidade ao qual nós... na comunidade certa, na família certa. Na família certa, com os vizinhos certos também. Os vizinhos, tudo está perfeitamente de acordo com o que nós precisamos para nos melhorar. Porque tem pessoas que dizem, eu nasci no lugar errado. Não é assim. Assim. A visão ainda da maioria é muito estreita, né? A visão ainda é muito estreita. Também. Muito. Isso é uma comodista. Coisa que eu chego a ser repetitiva. Eu digo materialismo exagerado, porque nós precisamos da matéria. Claro. Aqui no mundo físico, mas o exagerado.
esquecer que existe Deus, que seja o nome que queiram dar, um ser superior que nos ama, que criou tudo. Certo. Vera, Deus que é bom e justo, ainda agora tu ainda estava falando, né? E Deus é misericordioso. Por que permite que o mal nos aconteça? Deus não poderia assim interferir para que o mal não aconteça, não só conosco, como também na sociedade, se Deus é bom e justo? Bem, por que ele permite? Nós vamos lá agora num livro de Emmanuel, psicografia do Chico, que se chama O Consolador. E lá são perguntas e respostas das reuniões que o Chico costumava fazer. As pessoas perguntavam e compilaram um livro. E é perguntado assim, se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? E o Emmanuel responde, Deus não pode ter criado o mal. Porque Deus é amor, é a sabedoria infinita. E Ele nem quer ver nós sofrermos. Em todas as suas determinações, todas as determinações de Deus são para o bem. Mas o que ocorre? O homem, confiando mais em si mesmo, olha o orgulho, não preciso de Deus, eu sou mais eu. Que ele transforma a fragilidade dele em focos de ação contrária. Certo. Aí vem o orgulho e vem o egoísmo. O que é o orgulho? Eu sou melhor, eu sou bom. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião, eu não preciso de espiritualidade, eu não preciso nada disso. E o que ele acontece com esse foco de ações contrárias? Ele intervém na harmonia divina. E aí deriva o mal. E o egoísmo, o que vem? Kardec mesmo diz, a espiritualidade diz na codificação, os dois maiores males, o orgulho e o egoísmo. Se eu tenho orgulho e se eu sou melhor, eu sou egoísta, tudo para mim. Sim. Não, tudo que é de melhor é para mim. Os outros, que tem ou se não tem, não importa. Daí deriva o mal. Além dele fazer o mal para ele e para os outros, ele é mau exemplo. Porque outros vão olhar e dizer, mas isso aí olha só que beleza. Quer dizer, eu sou o mau exemplo, né? Aí vai derivando o mal, cada vez crescendo mais. Certo. Ou seja, que tu estás nos dizendo que o mal ele não existe, né? O mal é uma ausência do bem. Exatamente. Como a escuridão é a ausência da luz. Onde é que está a escuridão se tu acende uma lanterna, uma vela, um fósforo? Foi-se a escuridão, foi-se o negror dali. O que fazemos de bem e de mal retornará para nós, seja nesta vida, como também em outras vidas posteriores, que a gente faz de bem e de mal, retorna para nós? Sim, este é um dos postulados da doutrina espírita, a lei de causa e efeito. Essa lei está relacionada com a lei de liberdade. A justiça de Deus sendo infinita, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Tudo que fizermos de bem ou de mal será considerado. Temos aqui uma história rápida para contar. Um homem vinha muito malvado, vinha pela calçada, ia passando uma aranha. Ele pegou e foi com o pé para esmagar a aranha, porque era malvado mesmo. Não sei o que deu nele, deixou a aranha passar. Lá adiante ele desencarna. E se vê num lugar, num poço muito fundo, e ele vê uma claridade lá e pede socorro, e pede socorro, e pede socorro. E tem outros ali com ele também pedindo socorro. E ele está lá, na espiritualidade. Daqui a pouco ele vê uma coisinha vindo lá de cima. É uma aranha, tecendo a teia, vem vindo. E ele disse, mas é agora que eu vou sair daqui, vou me agarrar nessa teia e vou subir. E faz isso. Só que os outros que estavam lá também queriam subir, queriam aproveitar a oportunidade. Ele pega com o pé e joga eles para o chão. No momento que ele faz aquele ato, a teia se rompe e ele volta para lá. Então é tudo que nós fizemos, qualquer ação mínima. Ele não matou a aranha e teve ajuda. Agora, em contrapartida, ele não tinha se melhorado. Então a lei de causa e efeito, e existe também para as coisas boas. Tudo que fizermos de bom, tudo que fizermos de mal, com certeza vai vir para nós, né? Ali nós temos também no Código Penal da Vida Futura, na primeira parte. Sendo assim, devemos agir pelo menos com inteligência. Olha só a nossa inteligência. Se eu penso com raiva da outra pessoa, o que vai ocorrer
ela vai receber aquela carga negativa, se estiver predisposta, mas vai ser repartida comigo. Se ela estiver aberta, da mesma forma, ela vai ficar com mal, vai se sentir mal, mas vai ser dividido. E se ela estiver bem? Não vai. Aí vai voltar com mais força para mim. Agora, e se eu faço bem, se eu penso somente o bem? Para qualquer pessoa vai reverter sempre o bem. Pelo menos com inteligência. Já que não é hoje com o coração, devemos agir inteligentemente. Vera, e o bem, nós te agradecemos por estar aqui junto conosco, trazer esse tema maravilhoso. Nós é que agradecemos a oportunidade. Nós que agradecemos. Nossa, muito obrigado. Obrigado. O terceiro milênio fica por aqui. Lembrando que temos encontro marcado no nosso próximo programa. Nós estamos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Tire mo